Ainda sobre uma questão internacional, nós tivemos agora aqui a queda do primeiro-ministro do Sri Lanka. E a situação foi bastante impressionante, as fotos da mobilização que invadiu o palácio e levou abaixo o governo. Para os nossos ouvintes aí que não estão muito ligados na questão da política internacional, isso se trata de uma revolta popular ou a gente está lidando com uma revolução colorida? Não, é uma revolta popular. O governo do Sri Lanka era alinhado com o imperialismo achou muito ruim a situação. O que nós temos aqui é uma onda que deverá se alargar, se transformar numa questão internacional grande, como foi a Primavera Árabe, né? A desestabilização econômica tem que resultar nesse tipo de acontecimento político, não tem como evitar isso daí. E nós sabemos que no mundo inteiro a esmagadora maioria dos países está desestabilizado, né? Ou mantém uma estabilidade precária. Nós temos um acontecimento muito semelhante a esse no Equador, aqui na América Latina, na América do Sul. O Equador também é uma situação de guerra civil, né? O governo equatoriano é um governo neoliberal radical, vamos dizer assim, né? E provocou aí uma mobilização gigantesca, inclusive dos índios equatorianos, né? Algumas lideranças desses índios aí que são lideranças naquela base, né? Como acontece no Brasil também, haviam se colocado a favor do governo Lasso, mas a população indígena, essa se levantou aí com extrema violência, né? Se a gente for ver a retórica também dos governos latino-americanos, nós vamos ver que há uma inflexão no sentido de aproximação com a população, né? Por exemplo, eu vi uma declaração do Evo Morales que falou que a América Latina deveria nacionalizar o lítio, que é uma mercadoria muito importante, mineral muito importante, dado a indústria de alta tecnologia, né? E essa declaração não é gratuita, ela responde a um clima político que está se criando, né? Está se criando em todos os países. No Brasil a situação é um pouco menos dramática, primeiro porque o país é mais rico, é o que acontece em todos os lugares. A pedra que cai primeiro é daqueles países onde a situação social é muito precária, né? Como é que a gente verifica isso? A gente verifica pelos programas do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, né? Ele está aí com esse pacote que está em votação no Congresso Nacional de 50 bilhões de distribuição de dinheiro. Quer dizer, o país tem dinheiro para poder, como é que se diz? Amaciar, né? Suavizar o atrito político. Até quando é outra história, né? Porque o Brasil não é a Alemanha, por exemplo, né? A capacidade brasileira de conter isso aí não é a mesma da Alemanha. Mas o Brasil tem mais capacidade de conter isso aí do que Equador, Sri Lanka, evidentemente. Mas a América Latina inteira está rumo à desestabilização. E eu diria até que o mundo inteiro, inclusive os países mais ricos do mundo, vão provavelmente sofrer esse enfrentamento. Nós já temos aí na Europa uma onda de greves, né? O jornal Le Monde ele deu uma manchete, deu uma matéria falando que falando no furor operário, né? Que as greves estão se pipocando de todos os lados, né? Por causa da inflação. A inflação europeia está batendo na casa dos 12%, está ultrapassando a casa dos 10%. Derrubou o Boris Johnson, né? Uma vítima do bumerangue que a União Europeia lançou contra o Putin, né? O bumerangue foi até a Rússia, voltou e atingiu o Boris Johnson, que caiu. A situação ela é dramática para a burguesia, mas ela é muito animadora para a classe trabalhadora e os revolucionários.
é possível, né, só para concluir, que esses acontecimentos aqui encerrem uma longa etapa, que é a etapa neoliberal, onde a classe operária ficou sufocada, né, pela economia de destruição, que foi o neoliberalismo, e volte a ter uma participação de primeiro plano em toda a situação política mundial.